E aí, pessoal, beleza? Nas últimas semanas, um dos assuntos que tem sido bastante discutido mundialmente sobre defesa são os submarinos nucleares, né? Com o AUKUS, esse assunto ganhou bastante destaque. Mas muita gente não entendeu muito bem o que isso significa, né? Quais são as implicâncias disso, e o pessoal também não sabe qual que é a diferença de um submarino nuclear para um submarino convencional. Há poucos dias eu estive no Aramar, né, o Centro Tecnológico da Marinha, onde é desenvolvido o projeto nuclear da Marinha. E lá eu aprendi um pouco sobre o nosso projeto de submarino nuclear, né, que vai ser o Álvaro Alberto. Bom, antes de começar, eu queria ressaltar mais uma vez que eu estou trazendo de uma forma mais simplificada, né, para sintetizar um pouco uh, os conhecimentos para ficar mais fácil de entender, né, até porque eu não vou passar informações como se fosse um especialista, né, então é só para dar um entendimento assim básico para entender o que está acontecendo. Mas vamos começar a tratar do assunto. Bom, os submarinos convencionais, eles são basicamente navios convencionais, navios normais, que afundam e emergem controladamente. Por que eu estou falando isso? O motor de um submarino convencional, ele é movido a propulsão diesel-elétrica, que é feito assim, o procedimento lá é com combustão. Só que para ter combustão, precisa de oxigênio, né? E também, no caso deles, eles precisam renovar as baterias, etc. Mas o que acontece? O submarino convencional, a cada certa quantidade de tempo, ele precisa subir à superfície para captar oxigênio, né? Para um monte de coisas, né? Inclusive para a própria população. No caso do submarino nuclear, ele não precisa disso. Por quê? O submarino nuclear, a propulsão dele é nuclear, né? Ou seja, o motor dele é como se fosse uma mini usina nuclear, né? Então, a energia, né, nuclear, ela gera toda a eletricidade, né, todo o aquecimento que faz funcionar os motores, né, e que faz a hélice do submarino funcionar, que é o que move ele. E ela não precisa de oxigênio. Então, por um outro lado, o submarino convencional ele gasta combustível, né? E relativamente é bastante combustível. O submarino nuclear ele não tem combustível, porque o único combustível que ele precisa é o urânio dentro da centrífuga que gera a energia atômica, entendeu? Então ele é muito mais econômico nesse ponto. E justamente por conta desses dois fatores, um submarino convencional, na média, né, no mundo inteiro, eles estipulam que mais ou menos 6 mil milhas náuticas é a autonomia, vamos dizer assim, de um submarino. E depois disso ele precisa voltar, né, tanto para reabastecer combustível quanto os suprimentos, né, as baterias e tudo mais, e a tripulação. No caso do submarino nuclear, a única coisa que delimita o tempo de operação dele, a distância que ele vai, é a própria tripulação e os suprimentos dela. Por quê? Ele não precisa ficar trocando de suprimento, trocando combustível e tudo mais. Então, ele pode submergir e ficar quanto tempo for embaixo da água. Entendeu? Então, essa é uma das principais diferenças. Né? Que enquanto o submarino nuclear pode ficar muito tempo em operação, o submarino convencional precisa ficar subindo a superfície e depois de um tempo voltar. Até por conta disso, o submarino nuclear ele é tratado de uma forma como se ele fosse muito mais furtivo do que um submarino convencional. Por quê? Não necessariamente tem a ver com o submarino em si. Tipo, não é que nem, vamos supor, os aviões de quinta geração que o pessoal fala, né? Que eles têm todo um preparo para ser stealth, né? Que é a furtividade. Ele tem todo um preparo, tanto no formato dele, os materiais dele, etc. Né? No submarino, não precisa disso. Né? O ponto aqui é o que cai naquilo que eu falei agora há pouco. Por um submarino convencional ter que ficar subindo a superfície e logo ter que voltar, é muito mais provável de você detectar esse submarino. Né? Ou com sonares, ou com aviões de reconhecimento, ou navios e aviões com preparo para guerra antissubmarina. Agora, no caso do submarino nuclear, é muito mais difícil. Por quê?
além de ele ficar muito mais tempo na profundidade, ele consegue ficar bem profundo. Ou seja, ele pode meio que passar despercebido até por algumas boias de sonares, né, que existem por aí. Então, isso já é uma grande diferença. E tem um outro ponto também nessa questão de furtividade, que quando eu comecei a estudar esse assunto, eu achava que o submarino nuclear ele era muito mais ruidoso, né? Ou seja, a ideia é que assim, no fundo do mar, a detecção é pelo som. Então, o submarino convencional, ele teoricamente é o mais silencioso. Só que os nucleares, além de eles ficarem mais fundos, ou seja, ficarem mais distantes de serem pegos, eles têm há um bom tempo já vem sido trabalhado em cima disso, né? Então, eles têm um grande trabalho assim de abafar o som, vamos dizer assim. Então, até nisso é muito difícil de pegar ele. E um outro aspecto da diferença, assim, das principais entre um submarino convencional e um nuclear é que o submarino convencional geralmente ele é menor, né? Ele tem uma capacidade de armamentos menor, até porque ele tem uma propulsão menos potente que um submarino nuclear. Os dois em superfície, geralmente eles têm uma mesma velocidade máxima, vamos dizer assim, né? Agora, quando eles estão em profundidade, isso já muda um pouco. O submarino convencional, ele perde bastante velocidade e, em contrapartida, o submarino nuclear, ele pode chegar até mais rápido. E até por conta disso, né, e por conta do tamanho que precisa ter um submarino nuclear, né, porque o submarino convencional ele pode ter só uma parte relativamente pequena para ter o seu motor. Agora, o nuclear ele tem uma boa parte, ele precisa de pelo menos mais dois compartimentos que relativamente são grandes para comportar a usina nuclear que ele tem, basicamente, né? Para ficar mais nítido para vocês, a parte interna do submarino nuclear, que tem a parte da propulsão, é uma mini usina nuclear. Ou seja, tem toda aquela sala de controle igual tem numa usina nuclear em terra normal. Entendeu? É tudo miniaturizado, mas tem tudo igual. Então, são submarinos bem maiores, né, e com uma propulsão muito maior que permite também que eles levem mais armamentos. Agora, nessa questão de armamentos, né, um amigo meu me pediu para explicar um pouco sobre essa questão dos submarinos, né, e ele, mas eu já vi muita gente falar isso também, acreditam, né, ele acreditava, né, eu expliquei para ele, que submarinos nucleares são submarinos que levam armamento nuclear. Isso pode ser verdade, só que não é assim, não é necessário que seja, sabe? A única coisa que define que é um submarino nuclear é a propulsão nuclear dele, tá? Mas não é necessário que ele seja para ter um armamento nuclear e nem é porque ele é nuclear que ele pode, que ele precisa necessariamente carregar armamentos nucleares. Bom, eu acho que explicando essas diferenças, acho que deu para entender um pouco como você ter um submarino nuclear muda um pouco o panorama da situação ali, né? Vamos trazer ali para o exemplo que eu dei no começo, no AUKUS. Para quem não sabe, é que a Austrália fez um acordo com os Estados Unidos e com o Reino Unido de que eles vão ajudar a Austrália a ter 8 submarinos nucleares para contrapor a China, tá? E a China, assim, ficou possessa, para falar um mínimo, com essa situação, porque realmente é, assim, desbalanceador. A situação muda completamente, né? Porque, como eu falei, a Austrália ela só tinha um punhado de submarinos convencionais. Então, além de toda essa questão da capacidade desse submarino e do alcance, né, é muito mais fácil de detectar. E agora, com o submarino nuclear, eles podem ir até onde eles quiserem. Eles podem ir até o Mar do Sul da China, agora. E a China pode acabar nem sabendo disso. Então, é bem uma coisa muito sensível, vamos dizer assim, uma coisa bem delicada. Por isso que tem tanta gente que pretende ter isso, mas é uma coisa muito difícil. No mundo, só tem 6 países que têm essa capacidade, por enquanto. Que são os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França, o Reino Unido e a Índia. Agora, aparentemente, a Austrália vai ter essa capacidade, mas ela só vai ter a capacidade de usar esses submarinos.
Eles só vão ter o submarino, na verdade. Porque a Austrália não tem um projeto nuclear, não tem um programa nuclear, né? Não tem nada de avanço nesse sentido. E o que eles vão ter que fazer, eles vão, se eu não me engano, é só construir o submarino, né? Só que a parte do reator nuclear que vai no submarino vai ter que ser instalada por americanos ou britânicos. E assim como a manutenção e tudo mais. E eles vão ter que treinar muito o pessoal australiano para poder operar. Então, tá vendo que mesmo assim é uma coisa que ainda vai depender. A Austrália vai ter uma dependência dos dois aliados dela. Né? Por quê? Esse é um tipo de coisa que ninguém passa para outros. Ninguém transfere tecnologia, ninguém vende tecnologia. É você fazer o seu ou você não ter. E o outro país no mundo que está caminhando para isso é o Brasil, que tem todo o seu projeto, né, para ter o seu submarino nuclear, que a gente já está em processo de ter. Né? Aparentemente até 2023 ou 2024, agora eu esqueci. A gente está para lançar o nosso submarino. E é aí que entra a parte que eu vou compartilhar um pouco do que eu vi lá no Aramar. Né? Que assim, a gente estudando pela internet, por livros e revistas, a gente tem uma noção das coisas, mas quando você vê com seus próprios olhos, aí que é o negócio fica forte mesmo, né? Por que que acontece? Como o comandante Farinato, né? Que é do canal Arte da Guerra, para quem não conhece, que é o nosso canal parceiro aqui. Como ele sempre fala, o canal de molecada fica só vendo a parte superficial, que fica falando de arma milagrosa, ou só vê o submarino em si. Essa discussão que a gente teve agora já é muito avançada nos níveis aqui do YouTube, né? Mas até você encontra. Só que agora, a parte que eu vi lá, você não vê em lugar nenhum falando. Para você desenvolver seu projeto nuclear, você construir um submarino nuclear, você tem que ter um processo muito grande, né? Você tem que ter uma série de capacidades só para começar. Só para vocês terem uma noção, obviamente eu não pude tirar fotos de lá, né, nessa parte aí, mas o ambiente onde tem eu vou tentar evitar falar de qualquer coisa assim que pode ser comprometedor, né? Mas onde está sendo desenvolvida uma parte lá, que é para simular o submarino, teve que construir um complexo muito grande, né, de concreto, até porque ele tem que ter o abafamento ali abafamento não acho que nem é a palavra, mas a parte para armazenar onde vai ter o reator, né? Que se acontecer algum acidente ele tem que segurar pelo menos um pouco, né? Só que ele não foi uma construção normal, né? Que nem pegar, você ir numa construção de um prédio aí qualquer e olhar, não é a mesma coisa. Até a própria concepção do concreto teve que ser feita diferente. O concreto deles era um concreto especial, feito justamente para cair ali. Porque a estrutura ali teve que ser feita totalmente diferente, com muito mais reforços e outros materiais que também não vou ficar entrando no detalhe, né? Então, você entende que não é só fazer a construção ali de qualquer jeito. Tem um monte de negócio só para começar a fazer estrutura. Entendeu? Então, só para dar uma dimensão, esse nosso programa começou. O planejamento foi feito no fim dos anos 70, mas o programa começou no ano 1980. Né? Então, até hoje, a gente não conseguiu ter o nosso submarino. Só para vocês terem uma noção de como é complexo. E, por incrível que pareça, né, para alguns, né, porque tem muita gente que não tem noção da dimensão das capacidades brasileiras, né, ou torce contra também, né? Mas, por incrível que pareça, a gente tem um avanço bem grande nessa área tecnológica nuclear. Né? E isso se deve, em grande parte, por conta da parceria que a Marinha fez com a USP, né, que a gente tem um centro de estudos, né, dessa parte nuclear, na USP aqui, né, em São Paulo, onde eles fizeram todo um trabalho, né, para possibilitar que a gente chegue nesse ponto de construir o nosso submarino nuclear. Né? Por quê? Se vocês se lembrarem, ou se vocês tiverem esse conhecimento, os nossos submarinos, o submarino nuclear mesmo, o projeto, ele é compatível com o projeto desses submarinos que a gente está fazendo, os Riachuelo, que são baseados no Scorpene francês. E o Scorpene francês, se eu não me engano, é essa mesma classe, eles têm a versão
de propulsão nuclear. Então, se a gente também quer fazer, por que que eles não passaram o mesmo projeto? A França, né? Porque eles não vão fazer isso. Ninguém que é potência, né? Ninguém que tem essas tecnologias quer que o Brasil tenha. E não é por ser o Brasil só, né? Qualquer país que quer fazer isso, os outros não ajudam. Ninguém quer que os outros tenham essa capacidade, entendeu? Porque é uma capacidade disruptiva, é uma capacidade que, assim, só os bons têm. Então, se todo mundo tiver, equilibra, né? Então, não é interesse deles. Então, até quando eu estive lá no Aramar, foi falado, né, pra gente que algumas empresas, até americanas, né, que tem muita gente que acha que os americanos são nossos parceiros, assim, amigos, né? Mas não são. Eles boicotam o nosso projeto nuclear, tanto que até, por exemplo, no sistema, né, de informação deles lá, eles foram pegar, contratar um serviço, né, um pacote de computador, que eu não sei se eu posso falar também, e tava tudo certinho, só que na hora que eles foram efetivar, eles olharam lá para que era, tava lá, Programa Nuclear Brasileiro lá. Aí eles cancelaram. Então, percebam que é uma coisa muito difícil, assim, tem muitos obstáculos no caminho. E mesmo assim a gente está conseguindo progredir. Mas infelizmente o grande obstáculo é um obstáculo que eu estou pensando há um tempinho já como que eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Porque tem a ver com os gargalos econômicos, que eu já fiz 2 vídeos, só que esse seria o gargalo supremo. O Brasil é um país muito rico, é um dos países mais ricos do mundo. Só que como que a gente tem um PIB tão grande, né, falando assim, a grosso modo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Como a gente tem um PIB tão grande e todos os setores importantes são pobres. A defesa brasileira não tem orçamento quase. A saúde, a educação, a infraestrutura, tudo tem falta de verba. Como que não bate a conta, né? Mas voltando aqui, esse é o grande obstáculo no nosso programa, não só no nuclear, né? Mas em todo o nosso projeto de defesa. Esse é o grande obstáculo, né? Uma porque ainda não é um assunto que tem atenção da população brasileira como um todo, né? Mas a classe política também, além de não ter essa atenção, alguns que têm nojo dos militares, né? Aí tem uma outra pergunta por que disso, mas deixa pra lá. Só que, assim, a gente que esteve lá percebeu muito isso, até porque o comandante, né, o pessoal que falou com a gente lá, deixou isso muito nítido pra gente, né? Eu que fui lá ver essa parte da estrutura, ela não tá acabada ainda. E, tipo, faz muito tempo que ela já tá sendo feita. Por quê? Porque não tem verba. O programa, ele tá sendo conduzido bem, assim, bem vagarosamente, propositalmente, por conta de que não se sabe se vai ter verba para concluir assim, se você fizer tudo de uma vez, né? Então, por exemplo, o nosso, né, programa o ProSub, ele são 4 submarinos convencionais e um nuclear, certo? 2 já foram entregues. O terceiro já está sendo concluído e o quarto está em processo ainda de montagem. Eles estão esperando acabar esses 4 para começar a fazer o nuclear. Por quê? Não se sabe se vai dar para acabar esses submarinos e começar o outro, né? Porque se tivesse verba, a gente já tinha concluído os 4, já tinha montado também o Álvaro Alberto, que é o nome do que vai ser o nosso submarino nuclear. E isso eu tô falando não é porque é coisa da minha cabeça, uma porque eu vi lá. Só que a gente pode ver na história, no histórico da Marinha, que isso é corriqueiro, né? Como o comandante falou de novo, né, o Robson Farinazzo, a cada 20 anos a gente começa o processo de novo. A gente já teve um projeto muito bom, que eram com os submarinos Tupi, né, que eram baseado no IKL alemão. Era mais ou menos a mesma coisa que a gente fez com o Scorpion, que é francês. Só que foi lá, a gente tinha um plano de fazer tantos, fizeram 2, se eu não me engano, e acabou. Aí, vamos lá. Fragata Niterói, mesma coisa, se eu não me engano era, sei lá, 6, sei lá quantos navios, acabou. Então, todos os projetos que a gente faz, é que nem agora as fragatas também Tamandaré. Por incrível que pareça, parece que tá indo bem. Mas vamos lá. O projeto são 6 fragatas. Pode ser que façam 3 e acabe o programa, porque vai faltar dinheiro. Isso é horrível, né? Uma porque não dá continuidade nos programas, e outra porque a gente não tem dinheiro.
Né? Porque esse projeto aí do Tamandaré, com certeza, se fosse o ideal, se a gente tivesse verba suficiente, não seriam 6, seriam 10, seriam 12. Né? Só que a gente não tem essa condição. Então faz 6, estipula, né, 6, para concluir 4 no máximo. Então isso é um grande obstáculo para nossa defesa e, de uma forma geral, para o Brasil como um todo. Né? Agora, só para concluir, né, por que, que o Brasil precisa de um submarino nuclear? Para quem não sabe o que é a Amazônia Azul, olha o tamanho da nossa costa brasileira. Aliás, eu tenho que fazer um vídeo sobre a Amazônia Azul explicando o que é, né? Mas olha o tamanho da Amazônia Azul, que é a costa brasileira, mais nosso território marítimo, vamos dizer assim. É muito grande mesmo. E com 4 submarinos, não dá. A gente precisa ter navios, de uma forma geral, com capacidade de monitorar, né, de fazer o patrulhamento dessa água toda, né? Senão podem acontecer imprevistos. Né? E para quem acha que não tem essa capacidade, a Argentina já tá tendo problemas com pesca ilegal de navios chineses. E isso eu não estou atacando o chinês, não. Eles fazem isso, é uma prática deles comum. E não só disso. Se alguns vão lembrar, a Guerra da Lagosta, em 62, foi a mesma coisa, só que foi por franceses. Então vocês percebam que não é que a China é malvada ou sei lá o quê. A gente não tem amigos, a gente tem parceiros. Mas isso é muito, assim, volúvel, vamos dizer assim, né? É muito relativo. Países não têm amigos, países têm parceiros momentâneos. Né? Pode ser mais temporário ou mais breve, mas não existe amizade entre países. Então a gente precisa ter condições de proteger a nossa costa. E um submarino nuclear é a melhor opção para a gente, porque ele pode ficar bastante tempo em patrulhamento, né, diferente dos outros submarinos que precisam retornar para suas bases, né, fazer todo o processo de novo. Então eu espero que vocês tenham entendido aqui a dimensão, né, da importância que é ter um submarino nuclear. Até por conta de que um submarino nuclear é dissuasão. Né? Só de você só de ter a hipótese de ter um submarino em um lugar já é motivo para uma marinha inteira não passar por ali. Isso tem exemplos em vários, né, momentos da história. Como eu posso dizer mesmo até aqui na Guerra das Malvinas. Né? Dos dois lados aconteceu esse tipo de coisa. Submarino é um armamento estratégico pra caramba, principalmente o submarino nuclear, que ele tem uma capacidade maior, como eu já deixei claro, eu espero que vocês tenham entendido. Mas é isso, né, por hoje. Eu espero que tenha ficado claro, né? Talvez eu tenha resumido demais, né? Eu também já fiz algumas coisas levando em consideração que vocês já tenham um pré-conhecimento, e eu não sei se é o caso. Se não for o caso, podem fazer as perguntas aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer de responder, né? E qualquer coisa a gente pesquisa e aprende junto, né? Isso para mim é uma coisa muito boa. Eu adoro aprender mais e se vocês me ajudarem com isso, eu vou ficar mais feliz ainda, né? E eu vou ficar mais feliz ainda se eu conseguir ajudar vocês a aprenderem mais também. Mas então, por hoje é isso, né? Se vocês gostarem desse tipo de assunto, quiser aprender mais, né? E ainda não for inscrito no canal, se inscreve no canal, por favor. Ativa o sininho para vocês não perderem nada do que eu ponho aqui, que eu acho que é um conteúdo bem legal, né? Que ajuda a acrescentar um pouco, né, ao entendimento de vocês sobre esses temas. Já deixa o like, né, que ajuda bastante o canal também. Suas críticas, suas sugestões são muito importantes para mim também. Pode colocar aqui embaixo também. E compartilha esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você acha que gosta desse assunto, que pode aprender mais, com quem você sabe que vai sanar algumas dúvidas. Compartilha que você não vai estar só me ajudando, mas vai estar ajudando essas pessoas também. Então, um abraço, né? Espero ter contribuído com vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.